Olá, pessoal! Beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast do Cuscuz. Hoje nós vamos falar sobre o curso de farmácia. E nesse episódio traremos duas ferinhas, ex-alunas que atualmente estão concluindo o curso de farmácia. Então vou chamar elas, Blenda Medeiros e Letícia Dantas. Vamos lá, se apresentem. Blenda, e aí, Blenda? Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast, obrigado pelo convite. E aí, se apresenta para o pessoal saber quem é você, de onde você veio, quais suas pretensões. Fique à Bom vontade. dia, certo, professor. Primeiramente, obrigada pelo espaço, né? Falar de farmácia é falar com muito amor. Sou sujeita a falar, suspeita a falar, porque sou muito apaixonada pela área. Então, assim, boa noite, gente. Na verdade, sintam-se cumprimentados, né? Independente da hora do dia, se dia, tarde ou noite. Eu me chamo Blenda, né? Como o professor já bem falou. Atualmente, eu estou no 8º período do curso de farmácia pela UFRN. Já no finzinho do curso, né, com sentimento aí de gratidão por todos os anos lá de aprendizado, de construção de amizades, né, mas também muito feliz por já entrar aí no mercado de trabalho e poder colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, né, e contribuir para a vida dos pacientes. É isto. Show de bola, minha querida. Agora eu vou apresentar mais uma ferinha, só que essa ferinha entrega a minha idade, né? Ela foi minha aluna no 7º ano. No 7º ano na escola Ícaro, aqui em Parnamirim, no Colégio Ícaro. Então, se foi no 7º ano, gente, a situação complicou, né? Então, apresentar aí Letícia Dantas, o mesmo sobrenome que eu, pelo menos é da minha família. E aí, Letícia, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar o convite, disponibilizar esse tempo para conversar conosco. E aí, se apresenta aí pro pessoal, tá todo mundo curioso, querendo saber quem é você. Oi, gente, muito obrigada, professor, pelo convite. Meu nome é Letícia, eu faço farmácia, estou no 7º período, um pouco atrasado, assim, entre o 6º e 7º, né, porque tem algumas práticas que a gente ainda precisa cumprir devido à pandemia. Eu fui aluna do professor há um tempinho atrás, assim, e também falar sobre farmácia, eu sou também suspeita, porque a minha história, assim, vou falar mais um pouco à frente, né, sobre a escolha do curso e sobre o que eu sinto hoje, minha trajetória pelo curso, assim, é só amor. E é uma honra estar falando sobre isso aqui para o pessoal que está aí no ensino médio, está saindo do ensino médio e tem dúvida, né, sobre o curso. Vamos aí tirar as dúvidas e trazer um pouquinho do mundo que é a farmácia. Exatamente. Show de bola, né? Então, olha só, nós vamos trazer aí já estão aqui, né? Duas ferinhas aí da farmácia, Letícia e Blenda, e vamos conversar sobre o curso, certo? Vamos conversar sobre tudo referente ao curso de farmácia, mas a primeira pergunta que eu acho que todo mundo que assiste com intenção de escolher sua profissão é: por que danado? Sacanagem. Por que vocês escolheram farmácia? Mas antes de tudo, deixa eu dizer, gente, repito, esse podcast é exclusivo para pessoas que foram bons alunos, viu, gente? Então, podem escutar o que eles estão falando, porque, de fato, eles foram bons alunos. Então, se eles enfrentaram dificuldades, saiba que é dificuldade real que realmente acontece no curso, certo? Então, aí vocês que mandam, aí quem fala primeiro, vocês aí, de voadora na outra, elas se conhecem, né, pessoalmente também, vão estar no 7º do 8º período. Mas e aí, por que vocês escolheram farmácia? Pau ímpar não dá para fazer, né? Então... Quem, Letícia? Pronto, beleza. Assim, farmácia, vou logo jogar assim a verdade, né? Não foi minha primeira opção de início. Assim, eu tenho pais que são da área da saúde, né? E eu acho que aquilo desde cedo já estava introduzido assim na minha vida. E eu escutava muito minha mãe chegando em casa, contando de casos que ela passou no hospital e tudo mais. E aquilo sempre ficou na minha mente e foi algo com o qual eu já sabia que queria trabalhar, né? E aí a minha mente era muito direcionada para a medicina. Aí eu fiz o IFRN, né, como o professor Igor falou lá no início. E lá o tempo de estudo são 4 anos.
Aí a minha mente só veio despertar para o que era o Enem no 4º ano de curso, no último já. Aí eu já considerava que tinha... Mentira, viu, gente? Mas vamos escutando. Desde o primeiro ano que essa menina... Mas vamos para frente. Vamos deixar ela conversar aí. Não, mas assim, né? Me dedicar realmente, vamos dizer assim, foi no 4º ano mesmo. E tentei correr atrás, assim, para poder estudar tudo aquilo que cairia na prova e tudo mais, e bem assustada, né? Porque o curso de medicina, ele requer bastante estudo, assim como todo curso, né? Requer bastante estudo e tudo mais, bastante empenho, dedicação. Aí fiz a prova e minha nota não deu para passar, né? Aí eu já fiquei com aquele sentimento, assim, de pressão e tudo mais. Meu Deus, eu tenho que escolher um curso. Porque tem uma certa pressão, assim, envolvida, né? Quando a gente está no ensino médio, que tem, né, etapas, vamos assim dizer. Se não for das pessoas, tem da gente, né? Da gente mesmo, justamente, né? Que cria expectativas sobre a gente mesmo, às vezes. E aí, né, eu passei a olhar para outras áreas, né? Ainda da área da saúde, na verdade. Busquei outros cursos, aí eu fui parar em fono, mas na primeira aula, nada assim contra a fono, é uma profissão incrível, tudo mais, mas eu senti que ali ainda não era o meu lugar. Eu senti que eu poderia encontrar a felicidade em outro canto, e isso é muito importante, assim, também, porque é uma profissão que a gente vai escolher, né, e mais à frente a gente vai lidar diariamente. E aí eu tive esse cuidado e disse, não, vou ver realmente em um curso que eu acho que seja mais minha cara. E foi aí que eu vi farmácia, ainda não tinha pensado em farmácia de jeito nenhum. Mas depois pesquisando... Não tinha esses podcasts, né? Mas vamos também não tinha os podcasts. E aí eu vi que farmácia reunia várias coisas que eu gostava muito. Matemática, química, biologia. E eu disse, só bora, né? E aí foi... De início também, gente, também tem isso. Vai acontecer de não gostar totalmente de todas as disciplinas. Né? Vai ter aquelas que a gente vai se identificar mais, outras que vai se identificar menos. Mas, né, foi ali onde eu me encontrei e estou aí até hoje completamente apaixonada pelo curso, vendendo peixe mesmo. E é isso. Show de bola, maravilha. E é muito importante essa questão de você fazer o que você gosta, né? Você encontrar o que você gosta, até porque quando a gente escolhe a profissão, nós somos muito novos, né? Eu agora não sou tão novos, mas enfim, mas quando a gente escolhe a profissão, a gente tá ali com 17, 18 anos e a gente quer resolver nossa vida ali. Então, realmente é uma situação bem complicada a escolha do nosso curso, né? E você, Letícia, o que é que você me diz? O que é que você disse pra gente aí? O que é que você, por que você escolheu farmácia? Você tomava muito remédio quando era criança? Nada a ver, viu, gente? Com farmácia fosse isso, mas vamos lá. Mas tem que ter as piadas. Vai pra frente, sacanagem. Minha história para escolher farmácia assim, foi um pouco diferente do de Blenda. Os meus pais, ao contrário do que ela falou, né, eles não são da área da saúde, são completamente diferentes. E eu, quando estava no ensino médio, mais ou menos no pré mesmo, eu lembro que eu pensava muito, né, que estava no meu último ano e eu simplesmente não sabia o que eu fazia na minha vida depois daquilo. Não sabia a área, não sabia curso, não sabia nada. E eu ficava muito desesperada às vezes, porque eu via os meus amigos, muitos já sabendo o que queria. E isso já começou assim a ter aquela cobrança em mim, né? De me resolver, né? E eu fiz o Enem no pré, eu não passei, na verdade fui super mal. E entrei no cursinho e foi um período também... Eu acho que eu dei uma aula, Letícia, não lembro, mas parece que foi. Acho que foi, não, verdade. Aí nesse momento não me tornei tão velho. Aí, entrei no cursinho e foi um período bom e complicado emocionalmente também, porque a cobrança, eu acho que principalmente de minha para mim, estava muito grande. Eu passei por um processo de escolher ao menos a área, né? E lá no cursinho eles instruíam muito a gente, né? Sobre como chegar a isso. E aí começou, né? Eu caminhei por várias áreas. Eu pensei em arquitetura, aí pensei em biologia, aí pensei em medicina, aí eu fui para enfermagem, aí eu cheguei em biomedicina.
Aí fiquei, né? Quero biomedicina, quero biomedicina. E eu fui fazer o Enem já nesse foco, né? De biomedicina. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre biomed e tinha muitos comparativos com farmácia, né? Até meio que uma polêmicazinha entre os dois cursos, mas não há rixa, gente, não há rixa. Tem espaço para todo mundo. Vamos ver quando chegar o povo biomedicina no podcast, que eles vão dizer de vocês. Vão aproveitar o momento e grava aí. Pois é. Aí, com biomed, né, na cabeça, fiz o Enem. E aí, já depois do Enem mesmo, eu pesquisando muito, né, esses comparativos aí, eu vi que eles assemelhavam bastante com farmácia e eu comecei a, né, ligar aquele piscazinho assim em mim. E aí eu comecei a procurar muito sobre a área. E aí, eu não lembro exatamente o momento, mas havia uma vontade grande em mim em seguir na área da perícia. E eu vi que nos dois cursos eu poderia fazer isso, né? E aí eu fiquei, caramba, é isso, eu quero muito isso, eu quero muito trabalhar com isso. E aí veio para colocar o curso, né? E o SISU, veio o SISU, aí eu ia colocar biomed, só que aí por estratégia mesmo, biomed só tem uma entrada no primeiro semestre na faculdade e farmácia tinha dois. Aí eu acho que, né, eu vou ser mais estratégica desse lado assim e colocar farmácia. Aí é até uma história um pouco engraçada, né, que eu conto com meus amigos, porque eu coloquei farmácia e coloquei ecologia, porque na minha cabeça tava ali, sabe? E aí o SISU veio com resultado, aí eu passei para ecologia, porque eu tinha colocado primeira opção, porque eu achava que eu não ia passar nem farmácia. Coloquei farmácia como segunda opção. Aí passei em ecologia e comecei a cursar ecologia. Aí, a primeira semana, comecei as aulas, conheci a galera lá. E eu fiquei apavorada, porque não tinha nada do que eu achei que ia ser. Ela começou a tentar dar remédio para as plantas, não sei o que, arrancar a perna da planta e dizer, não, essa planta morreu de um acidente. Jesus amado. Fazer perícia nas plantas, aí complicou. Gente, eu não sei o que estava na minha cabeça, né? Mas enfim, são as fases. E eu via que todo mundo da minha sala praticamente estava se identificando com alguma matéria, com algum professor. E eu nada, simplesmente nada. E eu lembro que na sexta-feira, que foi o último dia da semana, né, de aula, o professor passou um trabalho lá que eu, gente, não dá. O que é que eu vou fazer? Tipo assim, eu não quero fazer isso na minha vida, né? Eu tenho certeza que quem faz ecologia que gosta é muito realizado, porque no período que eu passei lá, eu vi quanto os professores são muito bons e a matéria é realmente muito boa. Só que para quem não se identifica, é assim, é um pavor, é um pavor. E eu me senti muito assim. E aí, nessa sexta-feira, depois desse trabalho, eu cheguei em casa aos prantos. E minha mãe só baixou a falar. E aí, pronto. Comecei a chorar em casa, assim. E aí, 10 mil reais. Mãe, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer da minha vida, mas eu não quero isso. Aí ela me acalmou, né? Disse que tudo bem se eu não quisesse continuar. Ela acalmou, meu filho, fique tranquilo, na cabeça dizendo, filho, decida logo. Ai, pois é. Aí eu ainda fui na segunda semana, porque ia ter a aula do laboratório, e eu queria conhecer o laboratório da UFRN, e aí eu fui. E depois dessa aula eu nunca mais apareci por lá. E aí. Só descobri o paradeiro agora. Letícia está aqui, viu? Está terminando farmácia. E aí, meu Deus, é muito bom. E aí veio, né, o processo de você falar lá que você quer ainda as vagas residuais, caso, né, sobre farmácia já, se sobrar alguma vaga que você tem o interesse, então você coloca lá o seu nome, né, preenche os documentos, porque se tiver, eles te chamam. E aí eu fiz isso, sem esperança, mas fiz. Eu tinha que tentar, porque eu não queria fazer Enem de novo. E com as
3 semanas, não lembro. Aí saiu a lista que eu tinha passado para farmácia. E aí eu, meu Deus, né? Mais uma chance, assim, no mesmo ano, sem precisar fazer outra primeira aula de prova. novo, esse qualquer. E eu lembro que eu fui, assim, bem tranquila antes das aulas, né? Eu ficava com o pensamento bem tranquilo em relação a Letícia, vai com o coração aberto, vai com a mente aberta para ver o que o curso tem a oferecer. E se não for também o que você quer, né? Tudo bem. Eu acho que é um processo assim, essa escolha de cursos, processo de fazer cursinho, provas, a gente tem que colocar na cabeça, né? Que tudo tem seu tempo. E eu comecei a me tranquilizar que tudo tem o tempo certo e que se não fosse para mim, que tudo bem, eu tentava de novo, nem que seja para fazer outra prova, mas faria, né? Nessa Para busca chorar de novo, não pelo. existe. Ai, pois é. Aí eu entrei em farmácia e eu me apaixonei. Eu conheci algumas pessoas que faziam cursinho comigo que tinham entrado em farmácia primeiro que eu, e eu conversei com algum deles, e eles falavam muito, nossa, você se apaixona pelo curso, nossa, é o curso mais amorzinho do mundo. E aí, quando você entra, você percebe o quanto que é amorzinho, viu? É difícil? Muito, muito, muito. Eu acho que não tem, a gente não precisa mentir, é muito difícil o curso. Mas você se apaixona pelo que ele é, pelo que a gente consegue fazer através dele, e tipo, as áreas que, que a Consegue farmácia atingir, né? pode levar, né? Pode chegar. E eu acho que eu falei muito, mas Não, eu acho tá bom, né? A gente que acredita em você. eu acho que falar de farmácia assim é um prazer sempre, porque realmente você se apaixona, é uma área que quando você percebe a importância do tratamento de uma pessoa, a importância do farmacêutico dentro do tratamento de uma pessoa, né? Você fica, gente, é belíssimo, é belíssimo. É mais do que eu consigo falar. Eu acho que, para resumir, foi isso. Que massa saber, assim, das motivações de vocês, né? Motivações distintas, mas que trazem experiências interessantes, porque a maioria das pessoas lidam com isso, né? A dúvida, a questão de você achar que é uma coisa é outra, né? Tudo isso. E o curso de farmácia, assim, lógico que eu sou leigo, viu, gente? Estou falando assim, no senso comum, a gente interpreta, até brinquei, obviamente, porque senão não sou eu, né? Você já me conhece, mas assim, não é vender remédio, né? Obviamente. Obviamente que é um setor específico, mas não se limita a isso, é muito mais que isso, né? Muito mais que isso, está altamente ligada a vários setores da saúde, diretamente mesmo. Então, assim, é, pelo que eu percebo da fala de vocês, é algo muito amplo. E com base depois eu vou fazer outra pergunta a vocês, né? Um pouco mais longa, mas assim, com base nessa situação que vocês colocaram aí de que descobriram a farmácia, decidiram pelo curso de farmácia, perdão, e se encantaram. Teve alguma coisa assim, alguma situação que você chegou e disse assim, não sabia, não imaginava nunca que farmácia tem a ver com isso. Teve algumas situações desse tipo ou alguma situação especial? Podem falar. Quem ri por último. Assim, teve uma situação inusitada para mim. Acho que até para quem entra no curso, às vezes já é bem esclarecido, mas para mim não era tanto, eu não pensava que a gente se aprofundava e tudo mais, que foi a disciplina de bromatologia, que ela é um pouco assim, né? A gente é uma disciplina que eu acho que é mais integrada para o ramo da nutrição, né? Mas que a gente também vê um pouco e acaba compreendendo também a importância, e não só a importância para o lado da nutrição em si, mas também puxando para a farmácia, porque tem muitas interações, vamos assim dizer, entre os medicamentos e os alimentos, e isso era algo Sim. que eu desconhecia zero, não, nem fazia, nem se passava a ideia pela minha cabeça. E eu acho que é isso mesmo. Você tem alguma, Letícia? Assim, eu acho que situação específica que eu acho que entrar no curso já me fez
Gente, É uma situação específica. Você entrar no curso, você já vê pelas matérias. Pronto. Eu acho que por muito pouco se falar sobre os ramos de farmácia, muita gente tem a ideia na cabeça sobre drogarias, né? E eu não era diferente, mesmo antes de entrar no curso, eu não sabia muito sobre as áreas que podia atuar. E eu resumia muito a drogarias. E aí você começa com anatomia, histologia, gente, estamos, né, Cara, conhecendo o corpo humano. Aí você vai para farmacologia, né? Aí você conhece realmente todo o processo do medicamento passa pelo organismo. E você, gente, que interessante, né? E tem biofarmácia também, que me encantou muito. E a Glenda foi até monitora, eu lembro, ela foi minha monitora. foi mesmo, que massa. Foi. Mas assim, situação mesmo, eu acho que você entrar no curso, você percebe que drogaria é tipo, não sei, 2%, né? Sim, sim. E quando você estagia na farmácia, numa drogaria, você pensa ainda mais, né, assim, amplamente sobre a drogaria, porque até eu estagiar, né, eu não tinha uma noção tão grande. E quando eu estagiei, nesse último período agora que passou, numa drogaria, eu fiquei, gente, é um trabalho tão, assim, valoroso, importante dentro daquele estabelecimento, que, enfim, eu não sei É nem outro falar. pedaço que você acha que é uma coisa muito pequena, mas na verdade é uma coisa imensa, né? Não é, justamente, verdade. E talvez Verdade, você, no sim. mínimo, pensou assim, disse, tem a ruma de farmácia no meio da rua, no meio do mundo, né? Pelo menos desempregado eu não vou ficar, né? Só que quando chega lá, vê que tem muita coisa. Glenda falou aí da disciplina, né? Que envolve a questão da nutrição. Nesse período de pandemia, não vamos entrar aqui em rótulo de nada, que não é nosso objetivo, mas nessa pandemia, o que rolou de falta de informação por não entender a ação de alimento com medicamento, vocês devem ter ficado doidos assim, ai, feliz, isso é isso, porque assim, tem as pseudo fake news, né? Esse nome eu estou inventando, mas que é aquelas fake, ela não é verdade, não é mentira, mas a forma que ele fala é como se fosse verdade ou como se fosse mentira. E fica como sendo eu falei igual a Dilma Rousseff agora, verdade, mentira, mentira, verdade, não é nenhum nem outro. Então, assim, então fica como se fosse um dos dois, né? Então, tal coisa não presta, ou presta. Então fica aquilo como sendo verdade absoluta. Só que às vezes aquilo presta associado a mil e uma coisa. Isso daí vocês devem estudar isso com muita frequência, né? Assim, visualizar isso com muita frequência. Não é simplesmente eu sou um pouco curioso em algumas coisas e remédio, todo mundo toma medicamento, né? É difícil você sobreviver sem medicamento. E sempre tem algum medicamento que você já tem hábito de tomar, você diz, caramba, você tem esse medicamento, se você não fizer isso, vai dar bronca, fazendo exagero. Se você meter remédio no seu estômago, você vai ter azia, né? Fazendo população. Então, assim, essas coisas eu acho que vocês aprendem muito com isso, né? Deve ser um aprendizado muito bacana. E nas outras áreas também. Eu ia partir para outra pergunta, mas eu achei legal vocês falarem, até porque eu acho que as pessoas devem ter isso. Quais são os ramos assim da farmácia? Eu peguei elas de surpresa que eu não disse que ia perguntar isso. Mas quais são os ramos aí da farmácia que, principalmente aqueles que mais curiosos que vocês acham, mas pode falar de todos, certo? Assim, o que é que um farmacêutico, o termo certo é farmacêutico, independente do lugar, ou seria só em drogaria farmacêutico? Não, farmacêutico. Farmacêutico mesmo. Perfeito. Então, estou ficando sabido. É bom que eu Antes, aprendo. antes chamavam farmacêutico bioquímico, né? Mas hoje, quando a gente se forma, é farmacêutico generalista, parece. É algo assim. Mas é Isso. farmacêutico Show. para tudo. Então, assim, o que é que farmacêutico pode fazer? Digam aí, da experiência de vocês, do que vocês já viram aí, já sabem, do que vocês já estão por dentro, o que é que farmacêutico pode fazer? Assim, a gente está na área do hospital, na farmácia hospitalar, né? Que, por exemplo, a exemplo do UOL, ó, Letícia já se identificando. No UOL, por exemplo, existe a questão das farmácias centrais,
farmácias satélites, que são Só farmácias um menores. minutinho, Blenda, me perdoe. Tudo Como bem. eu sei que pessoas de outros estados podem assistir, então o UOL, gente, é um hospital universitário, certo? Em termos de atendimento geral, os servidores, como médico, farmacêutico e tal, eles são vinculados à EBSER, né, em grande maioria, ou vinculados à Universidade Federal. E as disciplinas, elas ocorrem lá, né? Muitas disciplinas, algumas disciplinas ocorrem lá dentro desse hospital, tá bom? Então, para vocês se situarem, o UOL é o hospital universitário aqui de Natal, tá bom? Pode continuar, me perdoe, Blenda. Nada, imagina, professor, obrigada também. Então, lá a gente percebe que a atuação do farmacêutico é muito firme e forte e bem detalhada, assim, pela questão de ter a central de abastecimento farmacêutico, que é onde chegam os medicamentos e vão ser distribuídos, vai ser conferido questão de validade, se está dentro do controle de qualidade e tudo mais. E também vão ter as farmácias ali prontamente para atender as necessidades de urgência, assim, da UTI, e as farmácias centrais, né, que abrangem um maior aporte de medicamentos. Então, a gente está na área hospitalar, a gente está nas drogarias, estamos nas farmácias de manipulação, estamos no ramo da toxicologia, como a Letícia falou, por exemplo, promovendo identificação de substâncias, o pessoal aí que gosta da perícia. Aqui em Natal a gente tem o ITEP, né, que é o Instituto Técnico de Perícia, onde a gente está lá identificando substâncias, identificando as drogas, tudo mais, participando ativamente. Lembra aí mais, Letícia? Eu estava com indústria na cabeça, mas você falou. A perícia, assim, a perícia envolve essa questão de, no caso, falar da substância, mas tipo assim, o perito, por exemplo, do ITEP, certo? Ele participa, por exemplo, das investigações dos crimes e do local do crime, essas coisas também? Tem isso também ou não tem nada a ver? Ou é tipo, se vocês recebem só algumas coisas e analisa, ou vocês vão mesmo a campo e analisa tudo, também faz parte disso? Temos a possibilidade também, né? Tem o farmacêutico que atua no laboratório mesmo, no ambiente laboratorial, sim, que é o chamado perito interno, da interna, e tem aquele da externa que vai até a área do crime. Então, bem emocionante. Legal, legal. Chega lá, tá uma perna na cabeça e não sei o que, faz parte. Eu lembro que... Eu lembrei agora de uma situação que nos primeiros estágios a gente visita alguns locais de atuação. E quando a gente foi para o ITEP, né, minha turma foi para o ITEP, eu fui uma das poucas pessoas que quis descer lá para assistir uma autópsia que estava... Uma necrópsia que estava acontecendo. O grupo era de 10, se não me engano, e 3 foram, né, para entrar, e eu fui uma delas, porque eu precisava muito daquela experiência. E meu lado, né, querendo perícia, ficou bem, o coração batendo bem forte. Eu dei uma mudada, assim, na área, né, mas é uma área muito legal, muito, muito incrível, assim. E eles lá até mostraram pra gente como é, né, todo o sistema para identificação das substâncias. Muito interessante. Eu não sei se é de Deus, assim, o sorriso dela, assim, ela foi para a necrópsia e estava, assim, super feliz, assim, enquanto todo mundo chorando, desesperado. Ela, legal, que massa esse furo aqui e tal. Meu Deus. Me diga uma coisa, em relação... é uma pergunta de leigo, viu? Me perdoe. Leigo mesmo. Lá na necrópsia, né? Vocês analisam exclusivamente só a questão de substância, ou vocês conseguem trabalhar com alguma coisa como identificar a causa da morte, ou só se ela tiver vínculo com alguma substância que vocês entram, ou depende? Como é essa lógica lá? Pelo que vocês viram, né? Pode dizer. Eu ia falar que assim... São educados. Eu ia falar que a gente teve muito contato com a parte da substância, né, de identificar. Então, eu não sei se essas outras atuações ali dentro vão estar mais ligadas com um concurso que você faz. Sim, não sei, um concurso mais específico, sabe? Eu não sei dizer. Assim, nesse último concurso do ITEP que teve, nos outros que eu dei uma olhadinha, porque eu também tenho muito interesse pela área de perícia,
eu vi que, assim, quando passa realmente, né, nessa fase, tendo a graduação em si, você passa por um período de estudos que eles chamam de um certo curso antes de atuar realmente como profissional perito. Então, lá você vai ter uma noção de todas na verdade, ter contato com várias disciplinas que vão capacitar o profissional que foi agora recém-contratado para que ele possa exercer a profissão de perito realmente, contribuindo para a identificação de causa-morte, mas essa identificação mesmo, acho que já vai mais para o lado do médico legista. Sim, entendi. Então não é um negócio jogado. Você passou no concurso, tem que se virar, não. Tem uma preparação específica. Né? Tem toda uma orientação, um período de curso também, para capacitar e deixar tinindo, assim, para poder atuar. Show de bola. E também, professor... Não, bora que aí que eu tô curioso aqui. Eu não poderia... A gente não poderia esquecer... Deus, o sorriso de vocês no negócio mas tô gostando da conversa. A gente não pode esquecer também do pessoal da análise, né, Letícia? Senão o pessoal vai ficar bravo também. O farmacêutico é muito atuante na área da análise clínicas, né? No setor de hematologia, né, que é o estudo aí dos componentes que compõem o nosso sangue, enfim, componentes bioquímicos, a gente está lá também presente na análise. Verdade. Se alguém pegar o resultado de um exame, né, vai estar lá o CRFzinho, que é o farmacêutico que está lá, né, cuidando. Responsável pela aquela análise, né? Nessa pandemia, teve, assim, alguma coisa em especial que vocês... Ou melhor, não vou dizer que vocês, porque eu acho que vocês no curso acabou descobrindo, aprendendo tudo. Assim, tudo que eu digo assim, as áreas, né? Mas tem alguma coisa nessa pandemia que foi colocada em evidência? Pronto, quando a gente fez com o pessoal da fisioterapia, né, eles disseram, lógico que elas já sabiam no curso delas e tal, mas para a sociedade ficou muito evidente a questão de fisioterapia no aparelho respiratório, né? Que ninguém sabia nem que tinha a ver, né? Digamos assim. E na farmácia, assim, teve alguma coisa em especial que gerou... Teve alguma coisa que foi alguma situação ou alguma atuação do farmacêutico que foi colocada em evidência nessa pandemia, assim, que talvez as pessoas não conhecessem ou não, ou não teve nada assim? Eu acho que não falar das vacinas, eu acho que, né, não seria... Não tem como não falar. Eu acho que para a sociedade, eu acho que muitas pessoas não sabiam o quanto que o farmacêutico estava inteirado nessa parte, né? Do desenvolvimento, do estudo. E eu acho que a pandemia até trouxe um pouco da evidência, né, para a profissão. Eu lembro que as meninas do podcast passado falaram sobre desvalorização, né, da profissão. E com a gente, infelizmente, acontece a mesma coisa, né? E eu acredito que com a pandemia veio uma evidência importante para a história da farmácia e com as vacinas, né, que têm sido desenvolvidas, as que foram desenvolvidas e as que estão sendo desenvolvidas. Então, não tem como não falar, né, delas para a gente. Sim, e também muito se evidenciou também lá no iniciozinho, e eu acho que também, assim, muito por parte do desespero, né? Porque a gente vê muitas pessoas morrendo, e aí a gente quer chegar sem saber o que fazer, e aí a gente quer chegar num tratamento, assim, medicamentoso, né, para os pacientes. E aí muito se discutiu a respeito do uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, né? Esses medicamentos aí que sem base científica, né, sem autorização prévia, foram sendo passados à torta e à direita para os pacientes, e aí lá vai. São fármacos bem pesados. Aí lá vai o comprometimento do fígado, principalmente para aqueles pacientes que já são polimedicados. Então, assim, nisso a gente acaba vendo o destaque também da nossa profissão, principalmente naqueles que estão lá dentro da Anvisa, fazendo os estudos, liberando, né, todos os resultados confiavelmente, né? Então, o farmacêutico também está lá na Anvisa fazendo estudos, analisando tudo para passar para a população medicamentos, terapias que são confiáveis, que não vão comprometer ainda mais o estado de saúde dos pacientes, né?
Então, o farmacêutico, eu acho que acaba se evidenciando muito nessa questão também, né? E muitas vezes nos pacientes que chegavam à farmácia, assim, desesperados, eu estagiei 2 estágios, né? Fiz 2 estágios em farmácias comunitárias e por algumas vezes eu vi pacientes chegando, assim, muitas vezes passando mal, perguntando orientações, porque a farmácia, ela tenta se localizar no ponto de encontro da comunidade, né? Então, é aquela relação fiel ali. Eu tenho algum problema, vou lá na farmácia, ver o que podem me indicar lá, para onde é que eu vou. E lá, a gente, na farmácia, a gente aferia a pressão, né? Também tem o oxímetro para verificar a saturação, né? Para ver se a pessoa está conseguindo respirar bem ou não. Então, nesse sentido também, a gente vem se destacando, né? E buscando aí a nossa valorização. Os pacientes que chegam e perguntam sobre qual medicamento podem utilizar. Eu sei que ivermectina está sendo atribuído para o uso, né, da COVID e tudo mais. A gente fica, calma, vamos lá, vamos conversar. Tem tudo isso. Então, a gente tem uma participação muito ativa também nesses quesitos. E essa disciplina que você falou da nutrição e da alimentação, que assim, eu só vi na televisão a gente não só viu assim, né? Eu acho que vocês vão, se vocês não concordarem, não tem problema, vocês dizem, viu? Mas eu acho que a gente só viu coisas assim na televisão. Um lado, em algum momento, criticando ou não, dizia hidroxicloroquina, eu falei até errado, hidroxicloroquina cura a COVID. E do outro lado não há evidência científica, pronto, só ficar só nisso. Dificilmente eu li, eu acho que uma vez, um artigo, por curiosidade, mostrando a questão da absorção de zinco, não sei o que tem a ver com a nutrição aí, que é uma coisa bem específica, ou seja, não há né, na televisão, se a gente for se basear só nisso, a gente não chega a lugar nenhum e fica todo mundo doidinho, como você falou, né? Chega lá na farmácia, me dê esse remédio e tal, porque confia em quem falou A, ou então não toma de jeito nenhum, mesmo precisando, porque confia em quem falou B. Então fica nessa briga, né? Muitas vezes não segue a orientação do médico, da equipe como um todo, né? Que hoje em dia trabalha-se muito com a equipe multidisciplinar, né? Independente da situação. Uhum. E vocês falando aí das medicações, né? Não só na pandemia, mas uma coisa assim, obviamente vocês não vão concordar, vocês são profissionais, vocês não vão poder concordar talvez. Mas assim, uma coisa que eu fico chateado hoje, e os meninos do outro podcast que fazem medicina também não vão concordar comigo não, mas vocês ficam com raiva de mim, não. Não é que eu não concordo, entendo, vocês vão entender melhor o meu ponto de vista. Que hoje, um exemplo, você vai pegar um antibiótico, vai comprar um antibiótico, você só pode se tiver a receita do médico, né? Não foi do antibiótico, mas foi até uma crítica das meninas de fisioterapia, dizendo a pessoa fazer um tratamento tal precisa ter o médico dizendo que ele tem que fazer, mas quem domina é a gente, né? Entre aspas, digamos assim. Só que, ao mesmo tempo, que é uma questão de saúde pública, né? Perigoso, muita gente tomando errado, tal. Tem toda a justificativa, existe, não é errado. Só que, por outro lado, nós não temos assistência à saúde, não tem médico suficiente, não tem assistência ao postinho suficiente da demanda das pessoas que adoecem, né? Então, assim, é uma incógnita grande, é uma complicação. E antigamente tinha muito isso, né? Farmacêutico de balcão, né? Não sei se vocês já chegaram a ouvir isso. Que era aquele senhorzinho que resolvia a cidade ele que medicava, né? Então, isso assim, o que eu quero dizer, não que seja certo, hein? Falei assim na guerra também. Mas é uma situação bem complexa, porque você não tem assistência à saúde e, ao mesmo tempo, você que tem o conhecimento não pode fazer nada, né? Você chega lá, eu já vi situações parecidas, né? A gente sempre tem que ir à farmácia. Eu já vi, por exemplo, pessoas que tomam um remédio controlado, não tinha receita, mas a pessoa toma um remédio controlado, acabou hoje. E aí, amanhã ele tem que tomar. Se ele não tomar, vai dar um efeito rebote muito louco. Vocês têm muito mais noção disso do que eu. E o farmacêutico lá não pode fazer nada, né? Então, é bem complexo. Show, meninas! Posso jogar mais perguntas? Fica com raiva de mim, não, viu? Pode. Pode mandar. É isso. Quais as maiores dificuldades que vocês encontraram no curso? Podem falar, Letícia falou que estava com medo que o pet dela atrapalhasse ela falar, mas quem está atrapalhando é o meu, tá vendo? Se escando aí na cadeira.
É uma resenha. Ele só faz isso quando eu estou dando aula, alguma coisa assim. Então, quais as dificuldades, as maiores dificuldades enfrentadas por vocês no curso? E facilidades também. Não, eu falo dificuldades, mas experiências positivas também contam. Por exemplo, Brenda já foi monitora, então com certeza é um aprendizado bacana. Não sei, Letícia pode ter participado ainda de um projeto de pesquisa que enriqueceu muito. Então, enfim, quais foram as dificuldades e facilidades e coisas boas que vocês aprenderam no curso? Vivenciaram no curso, desculpa. Eu acho que eu poderia começar com os próprios seminários que a gente tem ao longo do curso. Eu sou uma pessoa tímida e falar em público, eu sou assim, e falar em público sempre assim me traz um pouco de nervosismo, né? E no primeiro semestre, eu lembro que a professora de anatomia passou um artigo para a gente apresentar, e na última unidade foi um artigo em inglês para a gente apresentar. E aquilo foi uma dificuldade para mim, porque além de eu falar para a turma inteira, que era gigante, né? E lá na sala de anatomia é como que fala? Uma arquibancadazinha, né? Meu nível de inglês não era dos melhores, né? E eu tava em evolução, né? Vamos dizer assim ainda, né? Não cheguei ao ideal. Mas foi uma dificuldade para mim. The Books on the Table, Letícia. The Books on the Table, é isso aí, é sobre isso. E foi uma dificuldade para mim. E com o passar do tempo, né? Quando você vai fazendo mais trabalhos, e é um trabalho que foi muito diferente para mim, desafiador, que era para fazer um projeto gigante e apresentar lá na auditório da Faculdade de Farmácia. E foi muito desafiador para mim também, porque era até com microfone, e eu fiquei, assim, com muito pavor, né, vamos dizer assim, porque é uma dificuldade que eu tenho, né, em falar para mais pessoas. E com o passar do tempo, eu vim adquirindo uma experiência para lidar com isso, né, emocionalmente. E a pandemia até me ajudou nesse sentido, porque eu apresentar assim de casa, né, acabou me dando mais segurança. Então, tipo, hoje, se eu voltasse a apresentar um seminário normal, né, presencial, eu me sinto mais segura em fazer isso, porque você vê que é necessário, até porque a profissão vai exigir isso de você falar com as pessoas, né? Então, esse processo de trabalhos, né, de apresentações, ajuda muito nesse sentido, né? Facilidades, eu não... As facilidades acho que foram poucas, porque eu não estou lembrando, né? Foram mais dificuldades. Mas são dificuldades que trazem aprendizado para você, traz experiência para você, são muito importantes mesmo. Mesmo que algo até dê errado, uma apresentação, sei lá, deu errado, não saiu nem um pouco como você gostaria, mas você sempre consegue tirar a lição daquilo. E teve situações dessa também comigo, de apresentações que eu travei, que eu fui super mal, mas que depois daquilo você, tipo, leva a lição, né, para melhorar, para se desenvolver. Bom, assim, comigo. Quer comentar, você pode ir? Pode ir. Não, só ia falar. Muito bom, show de bola, é isso mesmo. E assim, vocês, só um comentário já que abriu aqui, vocês falando das vacinas, né? E o discurso principalmente da galera que não queria vacina era eu vou puxar a força sardinha pro meu lado, né? Era a história de, não, mas uma vacina demora 10 anos, como é que agora fizeram nesse tempo? Para isso que existe matemática, né? Para isso que existe regra de 3. A quantidade de pessoas envolvidas era diferente. Não se trabalha toda hora com esse volume de pessoas na vacina, né? Então, hoje em dia, lógico que trabalha em diversas, mas não numa vacina só, num só um objetivo. Então, foi uma força-tarefa, e ainda está sendo uma força-tarefa muito grande. Então, isso é natural que aconteça essa velocidade, né? E observe que se você for ao pé da letra, não foi tão rápido assim, né? Assim,
foi rápido para o processo, porque precisa de todas as etapas, não é tão simples fazer uma vacina. Mas se a gente for pensar só assim, cronologicamente, não é uma coisa correndo rápido. Quantas pessoas, né, perderam suas vidas por falta de uma vacina, até da medicação específica, enfim, né? Mas é isso, mas fala o que você ia dizer que eu lhe atrapalhei. Nada, imagina, professor. Pegando o gancho, né? Realmente, a necessidade era bem emergencial, assim, de um tratamento que fosse mais confiável e que tivesse o seu efeito ali comprovado, né? Então, se a gente queria medidas urgentes, que fossem medidas urgentes, mas bem feitas e tudo mais, e é isso que os cientistas aí, na linha de pesquisa, que tiveram à frente, buscaram, né? Que deve ter sido bem desafiador, assim, para eles também terem que de uma hora para outra, né, terem que buscar todo esse conhecimento, investir em experimentos e tudo mais, mas é aquilo, né? A gente realmente tem que confiar, porque o que vai para a população são coisas que são medicamentos, são terapias que vão ser benéficas, né? Que não vão piorar o estado de calamidade que já estava, né? Sendo comprovado pela Anvisa, tá ok, confia, né? Sim. E assim, quanto às dificuldades, assim que eu entrei na faculdade, foi um baque muito grande me adaptar ao ritmo que uma faculdade exige, né? Eu vim de uma escola que, assim, qualquer que seja a escola, a gente tem que se empenhar, né? A gente tem que dar o nosso melhor. E eu tinha um certo ritmo, eu achava que eu tinha um certo ritmo de estudos, mas quando eu cheguei na faculdade, eu disse, meu Deus, eu não tenho. Gente, Eu o vou curso é difícil, viu? Blenda era uma ótima aluna, se destacava na turma, de bons alunos ela se destacava. Então, o curso é difícil, se liga, e tem que estudar. Obrigada, professor. É isso, né? A gente tem que realmente sempre buscar estar na nossa melhor versão e evoluir e sair da nossa zona de conforto, né? E não é fácil, na verdade é realmente bem difícil, mas a gente vai se adaptando, né? Eu acho que uma questão que se mostrou como um ponto assim de facilidade foi que tinham mais pessoas ao meu redor passando por aquilo e a gente conseguiu ir se ajudando no processo, né? A gente sabe que toda turma tem as suas panelinhas, né? Então tem aquelas pessoas que a gente tá ali mais Blenda é das apegado, panelinhas que gosta de confusão. Teve confusão, o Blenda tá junto. não fazendo trabalho, né? Não apresentando trabalho, tá tudo certo. Porque já tem, né? Confusão assim de trabalho e tudo mais. Normal. É normal, Gente, tá sempre. vendo? Elas são estudantes normais, igual a vocês, que estão na expectativa, ou seja, os mesmos desafios que vocês já têm no ensino médio, ou pode ter alguém que esteja já mais velho e tal, mas está decidindo fazer o curso de farmácia, tá vendo aí? É. Do mesmo jeito, são pessoas normais, viu, gente? E é um curso que a gente vai encontrar de tudo, assim, seja da área de exatas, né, biológicas, a gente vai encontrar de tudo, pronto. Química tem bem mais 5, também tem disciplinas que vão puxar muito o lado da matemática. Então, você tem que ir desenvolvendo, tem que ir desenvolvendo essas técnicas e vai dar certo, né? Porque, como eu disse, tem mais pessoas ali ao seu redor passando por aquilo. Se você tiver amigos que estão ali empenhados junto com você e tudo mais, você vai ter aquele apoio e vai seguir. E assim, como a gente está lá na faculdade, né, de dia, de tarde, de noite, as relações acabam sendo muito fortalecidas. Então, a gente está sempre junto, fazendo atividades junto, tudo mais, e vai dando certo, né? Então, isso inicialmente foi uma dificuldade para mim, mas com o tempo vai dando certo. Com base nisso aí que você falou, eu acho que você já respondeu, mas para deixar um pouco mais claro, no caso lá na UFRN, né, que é o caso de vocês, o curso é integral, manhã, tarde, noite, é assim? É manhã e tarde. Mas isso não impede da gente fazer alguma coisa de noite também. Entendi. Porque às vezes é Não necessário. quer dizer que vocês precisam dormir, né? Não. Pois é. Pra quê, né? Não quer dizer isso, entendeu? Como diria um professor meu, você tem tempo de estudar. De meia-noite às 6 da manhã você dorme. Então, Eu Eu ia costumo dizer, acrescentar um negócio pode dizer. do que Blenda falou sobre as químicas, né, a matemática. Porque eu acho que para muita gente que pensa em farmácia, às vezes ter química é um obstáculo, porque não se sai bem, ou às vezes até não gosta. Mas eu queria trazer um pouco da experiência que eu tive, né? Porque no ensino médio, química era uma das matérias que eu mais me saía mal, porque
para mim era um nível de dificuldade assim gigante. Estequiometria nem se fala. A parte linda que eu achava. Meu Deus do céu, para mim é grego ainda até hoje, não vou nem mentir. E eu tinha muita dificuldade mesmo. E com todo até eu vou trazer, né, um pouco das amizades mesmo, que ajuda muito. Essa companhia que eles fazem, né, que ajuda, a gente consegue ir passando sobre isso. E química se tornou assim, só acrescentou, sabe? Eu acho que a gente não pode ter medo da química dentro do curso de farmácia, que dá certo sim, que é possível passar, que é possível aprender, né? Eu sou apaixonada por química orgânica e essa parte assim, essa parte eu já amei também, então assim, eu acho que dá certo, sabe? Eu acho que não fazer das químicas pode ser uma pedra no sapato, sim, mas não um obstáculo que vai impedir de você progredir, né, no curso. Mas, assim, vocês falaram muito de química aí. A base que vocês tiverem em química, assim, no ensino médio, ela serviu de algum jeito, ou positivo ou negativamente, depende da experiência de cada um. Estou dizendo assim, a afinidade, o empenho em química que vocês tiveram foi primordial dentro do curso de farmácia, ou o contrário, como não se dedicava tanto, sentiu um pouco mais de dificuldade? Como foi essa relação aí com a disciplina de química, com a base de vocês de química e no ensino superior aí no curso de farmácia? Eu ia fazer Então, 4 perguntas a ela, já está bem em 8, mas vamos para frente. então, é o mundo da farmácia, tá vendo como é grande? Vendeu peixe aqui. Em química orgânica, né, que eu sempre, desde o ensino médio, eu já gostava. Então, quando eu cursei já na faculdade, eu gostei demais. E o professor era muito bom também. Já na parte inorgânica, eu já tinha muita dificuldade desde o ensino médio. Então, para mim, foi um pouco mais difícil. E o professor também era um pouco mais, né, complicado, vamos dizer assim. E acabou dificultando um pouquinho, mas eu tive os dois viés, sabe? O que eu tive mais dificuldade e que eu amei e aprendi mais ainda. Letícia acabou respondendo uma pergunta que no ensino médio os alunos fazem muito, às vezes eu até brinco com a resposta, que é: para que eu vou estudar isso? Depende, gente. Não adianta. Você precisa fazer um ensino médio bem feito, porque você não sabe para onde você vai. Letícia foi para ecologia, depois voltou, a outra foi para fonodiologia. Acertei? Não foi você cortar, não, eu gaguejei mesmo, mas vamos lá. Então, foram para essas duas áreas e não se identificaram, ou seja, se não tem um pré-requisito razoável, o que é que vai acontecer com você, né, dentro disso daí? E acontece muito, as pessoas entram na Universidade Federal, ocorre um pouco menos, porque tem o Enem, né? Mas na universidade privada, que tem muitas universidades privadas muito boas, com certeza tem cursos de farmácia aqui na Grande Natal e fora também muito bons do curso de farmácia, não existe só um curso bom. Porém, ocorre muita entrada de pessoas que quando chega no início, no metade do curso, quer desistir porque não era isso que eu não sabia que precisava disso, e porque muitas vezes acha que vai fazer a faculdade assim de qualquer jeito, e isso não vai desistir, né? Você tem que estudar, tem os pré-requisitos, tem que ir para frente. Então, as grandes dificuldades foi essa. Outra coisa, vocês passaram o dia todo, né, na faculdade. Assim, tinha dia, né? Eu acho que não é todo dia que vocês passavam o dia todo, mas assim, você passar o dia todo na faculdade, pagando muita disciplina e tendo que estudar, né? As disciplinas, às vezes você passava o dia todo só pensando: eita, eu tenho que estudar quando chegar em casa, eu tenho que estudar quando chegar em casa. Então, assim, isso com certeza é um desafio. Mas me diga uma coisa, assim, o que é que vocês acham que foi o mais importante na metodologia de estudo de vocês? Assim, alguma característica... Por exemplo, eu vou dizer uma minha só para vocês entenderem melhor a minha pergunta. Se eu escrever, eu aprendo as coisas assim, minha mente abre de um jeito excepcional. Então, assim, tem alguma coisa no dia a dia do estudo de vocês que vocês faziam e aquilo fez a diferença de que aprendeu a estudar, digamos, na faculdade? Lógico que no ensino médio a gente aprende também, mas assim,
Quando chegou na faculdade, quando eu percebi que se eu fazendo assim ia dar muito certo, teve alguma coisa assim na metodologia de estudo de vocês? Não das aulas, de vocês mesmos, na hora de vocês sentarem e estudar. Assim, eu tenho uma história bacana sobre isso, né? Que foi logo no primeiro semestre. Era um costume meu, né, de estudos anteriores, das escolas anteriores pelas quais eu passei, de eu pegar o livro para estudar e, assim, ler um capítulo e tudo mais, que era o conteúdo que os professores passavam, né? Na faculdade, na primeira aula de histologia, eu acho que eu tive, o professor deu lá o conteúdo e tudo mais, e aí eu, né, de início, os termos eram muito técnicos para mim e eu acabava não pegando muito bem na hora da sala de aula. E aí, o que é que eu ia? Ia para a biblioteca, pegava o livro e ia estudar. Quando eu cheguei no livro, eu vi que o professor tinha dado bem os 5 capítulos. E eu fiquei, meu Deus, Sim. meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para ler isso daqui para amanhã, que amanhã tem aula novamente, e eu não tenho só Amanhã aquela vai dar disciplina. mais 5. Vai dar mais 5, tipo, Na eu não vou próxima ter ele só essa. acaba o livro e Exatamente. E eu não vou ter só aquela disciplina, eu tenho outras também daquele dia, porque a gente paga 7 obrigatórias, né, por semestre, mais as optativas que tem que ir colocando no decorrer do curso. Então, assim, é pesado. Eu vi, então, que eu tinha que adaptar. Então, o que é que eu investi, assim, de início? Tentei investir um pouco na qualidade do sono, para conseguir dormir bem e ir para a aula descansada, porque de 7 horas a gente tinha que estar lá na faculdade, né? Saía de casa bem cedinho. Pegar a circular de 6h15 da manhã. Lotado, lotado. Lotadíssimo. E aí chegava lá, como eu tinha dormido bem na noite anterior, eu já conseguia render um pouco mais na aula e aquilo que eu não entendia, eu perguntava. Nesse sentido, eu tive que vencer minha timidez de chegar lá e perguntar, professor, não entendi, tem como explicar de outra forma, tudo mais. Então, aquele momento ali da aula se tornou muito importante para mim. E basicamente tudo que eles iam falando eu ia anotando, sabe? Respirou uma vírgula, eu estava lá anotando. Para no intervalo entre as aulas eu revisar o conteúdo da aula anterior e já ir para a aula assim com a mente mais fresquinha e tudo mais. Então, isso me ajudava. Me ajudava e me ajuda ainda. Comigo, Blenda até me lembrou, né, de qualidade do sono. No primeiro semestre, eu super me auto-sabotava, porque eu ficava muito desesperada com a quantidade de disciplina, a quantidade de matéria que tinha, e eu sacrificava meu sono praticamente inteiro. Então, tinha dia que, pelo meu desespero, sei lá, eu dormia de meia-noite, de 2h30, 3 horas eu acordava para estudar. E não tinha qualidade no meu estudo, mas para minha cabeça, né, eu estava fazendo alguma coisa e para ali aquilo ia servir. Mas eu via o quanto que eu estava muito cansada e além de não render na madrugada, não rendia nas aulas também no dia seguinte, porque eu estava com muito sono. A gente precisa dormir, né? E aí eu fui aprendendo, né, que não, eu via pelos resultados também que não estava dando essa diferença, então eu passei a querer dormir melhor, a ter aquela hora de sono assim regular. E eu fui descobrindo assim com o passar do tempo, eu venho descobrindo até hoje, né, com o tempo, o meu método de estudo que mais me ajuda, porque eu acho que cada um tem o seu, né? E eu tentei escrevendo, tentei digitando resumo, tentei falando, né? E aí eu vi que eu estudando falando, né, tentando me explicar, eu entendia bem melhor. E aí eu até ganhava tempo com isso, porque na sala de aula eu procurava anotar o máximo que eu podia e também pegar o material do professor e eu ia, né, tentando entender e me explicando depois, porque aí eu consegui memorizar bem, bem melhor. E aí eu fui aprendendo, né, com o tempo. Mas realmente isso de dormir, meu Deus, assim, foi primordial. Porque eu lembro que eu tirei uma foto no meu último dia do primeiro período. E eu tava com olheira que eu nunca vi na minha vida. E eu tenho uma foto guardada, porque eu realmente dava para ver o quanto que para a botar pessoa a se arte, desgasta, seria né? legal usar essa foto.
Nunca ninguém vai ver. Mas é interessante, porque assim, cada um tem seu jeito, né? A gente, por exemplo, eu como professor, por exemplo, é fácil eu dizer o jeito que eu desenrolo, né? Só que outra coisa que vocês falaram aí que faz toda a diferença. Para você saber o jeito ideal para você aprender, você precisa estudar. Se você não estiver estudando constantemente, esse jeito vai ficar cada vez mais difícil de se achar. Então, se você estuda uma vez aqui, outra acolá, você nunca vai descobrir, né? De tanto estudar, você vai, se ele abater cabeça com determinadas situações. Dizer, caramba, toda vez que eu faço isso, eu vejo que eu não aprendo tanto. Se eu fizer essa outra coisa, e cada um tem um caminho totalmente diferente, né? Ou não necessariamente totalmente diferente, mas tem uma característica, cada pessoa é diferente. Eu, particularmente, é incrível, eu estava dando uma aula hoje e comentei com os alunos, eu disse, gente, é incrível como eu pego uma definição de uma coisa, eu não entendo, eu leio, eu não entendo. Aí eu escrevo a mesma coisa do jeito que está no livro, parece que apareceu uma mágica e eu entendi tudo. Então, assim, é meu jeito. Aí, às vezes, eu já vi muito aluno dizer, não, mas não sei quem entende mais rápido, bicho, problema dele. Tu não vai, quem vai fazer a prova para tu, quem vai fazer os concursos, quem vai... O aprendizado é dele, não é seu. Então, você tem que fazer de acordo com você, paciência. Vamos lá. Outra coisa, se a conversa tá boa demais, já tá 1 hora e pouco, mas vamos continuar. Quais as dificuldades já foi. Agora, a última parte, mas não quer dizer que a última parte é bem rápida necessariamente, mas a última parte, assim, qual a perspectiva de vocês para o futuro? Assim, quais as pretensões? Obviamente que assim como Letícia entrou em ecologia e saiu e decidiu fazer farmácia e hoje ela é muito feliz no que está fazendo, você pode ter perspectiva de uma situação e cair em outras. Quem sabe um dia, um futuro podcast sobre a função que você exerce, você vai estar falando de outra coisa diferente do que falou aqui, mas isso não tem problema. Então, assim, qual é a expectativa, né? A perspectiva, na verdade, de vocês para o futuro na área de vocês? Vocês têm... Vocês se sentem motivados, assim, o mercado de trabalho é legal, é bacana, é reconhecido, não é? O que é que vocês pensam, assim? Ah, eu penso em tal coisa porque é mais bem reconhecido, ou então eu penso em tal coisa porque eu gosto mesmo. E aí, qual é o pensamento de vocês para o futuro, na profissão de vocês que estão quase formadas? Vamos lá. Quando eu estava pensando em Isso é biomedicina, né, tímida, viu, gente? e eu mudei para farmácia, eu estava pensando, né, em perícia, né, nessa parte toxicológica e tal. E com o passar do curso, eu fui me apaixonando pela área de hospital, né, a área hospitalar. E eu venho buscando um pouco mais sobre isso, né, de como é o mercado de trabalho, porque eu não sabia muito. E eu pretendo muito, quando me formar, né, tentar a residência muito profissional, que para quem não sabe, a gente também pode, né, fazer a residência muito profissional, que até conta como pós-graduação. Eu achei isso bem interessante. E eu quero muito, né, seguir nesse ritmo, né, para esse foco. E sobre não ser reconhecido e não, né? Muitas vezes eu me via desestimulada no curso, mais por comentários de terceiros, do que falavam da profissão, né? Do que resumiam a profissão a uma coisa assim que, na verdade, não existe. E às vezes você acaba pegando as palavras para você e você fica se questionando, né? Se você está no lugar certo, se você vai conseguir alcançar aquilo que você quer fazer com o curso. Então, eu já me vi desestimulada, mas eu também me vi muito estimulada porque eu sei que farmácia tem um campo muito amplo e que tem muita vaga também, então isso me conforta bastante. E eu acho que, independente da área, né, assim, eu tenho um pouquinho de curso ainda para concluir, mas independente da área, eu acho que você está no cuidado com o paciente, assim, dentro do tratamento do paciente, direto e indiretamente, é muito... dá um quentinho no coração.
Então, é o meu foco, assim, sabe? É a minha perspectiva para mim. Show de bola. Antes de Blenda falar, só uma coisa para vocês que estão assistindo e estão no ensino médio ainda um pouco perdido. Não pense que residência é aquela vai morar numa casa e tal, não. Residência é o curso, certo? Você vai residir no hospital, você não vai morar lá, não. Você vai estar lá trabalhando na sua função, aprendendo, na verdade, na sua função, como fosse um curso, vou resumir para a galera assim, um curso bem prático, né? Uma situação bem prática. Você vai estar no dia a dia ali, vai estar no campo, né? No caso lá, nos hospitais. É isso mesmo? Qualquer coisa me ajudem aí, viu? É isso aí, professor. Exatamente. Bom, assim, falando por mim, eu, por muito tempo, e até hoje é uma vontade muito grande minha, que está aqui dentro, de me engajar no ramo da perícia também, né? De prestar algum concurso e me colocar nesse caminho aí que eu tanto gosto. Mas eu sei que isso também depende de bastante concurso, e não é sempre que é lançado, às vezes é de período em período. Então, eu vejo muitas portas abertas, assim, de início nas farmácias comunitárias. E pelos 2 estágios que eu passei já em farmácia, aquele ambiente me cativou muito, me conquistou muito, porque é um contato muito grande que a gente tem com o paciente, né? Ele chega lá e ele plenamente confia naquilo que você vai dizer para ele. Então, também, olha a responsabilidade, né? E lá é um ambiente onde a gente pode desenvolver também a farmácia clínica, que é de oferecer alguns serviços, como, por exemplo, o de acompanhar o tratamento da hipertensão do paciente, que é uma doença que é bem prevalente, né? Não só aqui no estado, no Brasil, mas em todo o mundo. Também tem a possibilidade de controlar a diabetes, verificar como está o andamento do tratamento para diabetes, tudo mais. Então, é algo que a gente tem aquele contato assim mais próximo e que deixa a gente também com muito mais vontade de estar ali. Então, eu vejo que aquele ambiente é um ambiente que me faria muito feliz. E eu quero seguir aí, inicialmente com isso e também passar, quando né, conseguir, para a área da perícia em si. Porque assim, né? Você entra em farmácia, tem muita coisa que você gosta e é também muito bom vivenciar um pouco de cada coisa. Eu sou apaixonada por muitas coisas de verdade, muitas áreas do curso de farmácia. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas, assim, de início, realmente, passar para uma farmácia comunitária me faria muito feliz. É muito bom, assim, uma área ampla, né, como essa, porque, assim, obviamente, como a área é muito extensa, você dificilmente, se você gosta da área, você vai se encantar com uma coisa só, né? Então, isso é bom que você não deu certo um, vai para o outro, e assim vai, e você vai atuando em cada situação. Gente, ó, então estamos chegando ao fim desse bate-papo, certo? Maravilhoso. Vou querer que cada um de vocês dê uma palavrinha final para a galera aí que está pensando em fazer farmácia, que vocês, tipo assim, convençam essas pessoas, digam, realmente venha fazer farmácia, que é o que dá dinheiro, você vai ficar rico. Não, tô brincando, mas é realmente a coisa prazerosa e tal. Eu costumo, acho que talvez vocês lembrem, não sei, mas eu costumo muito dizer aos alunos que fazer o que gosta, as outras coisas vêm como consequência. Obviamente vai ter uma profissão que vai ter sempre um pouco mais valorizada que a outra, isso é normal e é do Brasil. E no Brasil ninguém ganha bem porque o governo dá, tira nos impostos e no final das contas todo mundo tem que pagar um bocado de coisa por fora, mesmo pagando os impostos. Então, essa situação é fixa para todo mundo. Então, todas as profissões, se você fizer o que gosta, você se dedicar, você vai fazer o diferencial e você vai ser feliz. E vai conseguir um lugar maravilhoso profissionalmente, certo? Eu desejo isso a vocês também. E individualmente aí vocês escolham aí quem fala primeiro. Mas assim, dê uma mensagem aí de carinho, amor e motivação para esse povo aí que pensa em fazer farmácia. Sou ruim também. Vamos lá. Bom, eu espero que com todas essas histórias que a gente tenha compartilhado aqui, um pouquinho do que a gente vivenciou no curso, que a gente tenha atingido pelo menos um coraçãozinho, que a gente tenha mostrado que, assim, embora seja uma trajetória um pouco complicada, né? Qualquer canto que você for escolher vai ter as dificuldades. Mas se você se sentir bem com a escolha que você fez, vai estar
ótimo, né? Tenha em mente que dificuldades em todo canto vai ter. Mas se essa sua escolha lhe trouxer realmente, lhe fizer feliz, se você conseguir se imaginar trabalhando futuramente todos os dias com aquilo, já vai ter valido muito, sabe? O que eu falei aqui foi com muito carinho. Eu adoro falar sobre o curso de farmácia, adoro mesmo. E é isso, professor. Muito obrigada por ter disponibilizado esse espaço para a gente. É isso, Espero que a gente obrigado tenha conquistado corações aí para trazer para a farmácia também. Eu vou endoidar minha mente. Quem vai querer fazer farmácia sou eu. Venha para esse lado. Eu também desejo muito que a gente tenha aquecido corações aí do outro lado. Farmácia, como eu falei, né? Eu entrei em farmácia com o coração aberto e eu sempre falo quando eu conto da minha trajetória, né, para escolher o curso, que farmácia que me escolheu. Pode ser clichê, mas é de verdade. Farmácia que me escolheu e eu sou muito feliz porque eu consigo entender melhor da profissão, da importância dela e que ela merece ser valorizada sim e muito. E eu até falo, né, para vocês que incentiva vocês a pesquisar mais sobre, porque a gente fica às vezes em ideias de conversas, né, entre uma pessoa e outra, mas a gente às vezes não sabe o que uma profissão realmente pode fazer, onde a gente pode chegar. Então eu incentivo pesquisar mais sobre, se você tem um pezinho, né, para essa área, eu incentivo muito, porque é muito amorzinho, você se apaixona, e é isso. Quero agradecer demais pelo convite. Falar também de farmácia é um prazer para mim, e aquece ainda mais. Para mim, que é o curso amorzinho. Vocês É falaram muito amorzinho, gente. Não é mentira, não. E que qualquer coisa, né, pesquisa, se joga mesmo, procura saber as atuações. Eu ia falar, né, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, mas eu não sou blogueira, né, gente? Mas se seu Instagram for público, quiser dizer para a galera, diga aí, fica à vontade. Você não, que manda, não sou eu, não. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Show de bola, gente. Ou então coloca nos comentários aí, que as meninas, ao ver o comentário, podem comentar lá também, certo? Então, gente, eu quero agradecer a vocês duas pelo convite. Muito obrigada. Blend em especial, não que Letícia não seja especial, né, de ter aceitado como muitas vezes. Blend especial, já vinha conversando com ela até sobre outros projetos como esse, né? Só que agora virou a moda do podcast, a gente agiu, né, digamos assim. E as duas aí, muito obrigado, é uma honra falar com vocês, ex-alunas que estão aí galgando o espaço de vocês e muito satisfeito em ver que vocês estão bem resolvidas, né? Tudo questão de tempo, mas estão bem encaminhadas aí, graças a Deus, tá bom? Então, muito obrigado para vocês, Deus abençoe grandemente. E a vocês, gente aí do canal, aqui foi mais um podcast do Cuscuz. Então, inscreva-se no canal, participe, divulgue aí com seus amigos. Se você conhece alguém que queria fazer farmácia ou tem vontade de fazer farmácia, manda para eles, tá bom? Valeu, grande abraço, até o próximo episódio.